Agora, né, Gabriel, fica à vontade para apresentar os convidados, né, todos aqueles que já estão aí já presentes nessa reunião. Nesse momento, a palavra é contigo, meu nobre amigo. Um forte abraço. Vereador Wesley, eu quero, claro, iniciar esta audiência citando o meu amigo Henrique Braga, um vereador que, para mim, é um professor, é um exemplo de parlamentar e que tem sido um conselheiro muito importante na minha trajetória nesses 5 anos de mandato. É alguém com quem eu me aconselho muito, tem muita experiência da cidade e que certamente soma bastante em qualquer projeto político. Então, Henrique, bacana te ver aqui, sempre com saudade, essa pandemia nos deixa mais distante um pouquinho, mas é bom te ver bem, como de costume, tá bom? Um abraço forte e a gente se vê logo. Demais, cumprimentar o vereador Gilson, que eu já vi de manhã, vereador Braulio, bom te ver, vereadora Marcela Trópia, bacana te ver aqui também. E uma referência muito especial, Wesley, a você e ao Rubão. Tudo bom, Rubão? Bom te ver também. Wesley, se essa CPI está acontecendo na Câmara, um responsável que merece destaque é você. Você correu atrás das assinaturas, foi um homem de palavra, ajudou a gente a implementar isso tudo e hoje está presidente da Comissão de Transporte. Veja, nós temos uma comissão especial para discutir a reestruturação da BH Trans. Por conta da Covid, ela foi suspensa. Essa comissão conta comigo, com o Reinaldo Gomes, com a Marcela Trópia, que está aí com a gente, com a Isa Lourença e ainda com você, Wesley, que é membro com a gente dessa comissão. Então, 3 membros da comissão de reestruturação estão aqui nesse momento e o que nós fizemos foi uma transfusão de processo da comissão especial para essa comissão permanente. Aliás, já disse até para o presidente Nelly Aquino, estamos dispostos a encerrar essa comissão para que os trabalhos aconteçam aqui na sua comissão, muito bem presidida, Wesley. Justamente, e eu falei isso para muitas pessoas, da sociedade, dos empregados da BH Trans, da própria prefeitura, nós utilizaremos esse espaço para uma série de audiências públicas. Então, quero aí pedir licença para os integrantes, os 5 integrantes da Comissão de Transportes, talvez por várias quintas-feiras aqui, ao longo de 1 mês, 2, nós vamos ouvir quem de direito para falar da BH Trans. Os funcionários da BH Trans divulgaram alguma nota no sentido de que não podemos avançar essa discussão sem ouvir os funcionários. Claro que nós vamos ouvir. Vamos fazer aqui, né, Wesley? Você lembra que você estava com o ofício pronto de convocação dos funcionários lá para a comissão especial quando veio a portaria que impediu o nosso trabalho de continuar. Então, nós vamos ouvir todo mundo aqui. O projeto passou na CLJ, vai para a administração pública, depois vem para cá, depois vai na Orçamento e Finanças, mas nós vamos seguir num ritmo também acelerado, porque a cidade já está há muito tempo presa no trânsito. Quero agradecer também aqui a presença, portanto, já citando, que hoje nós vamos ouvir 4 membros do Poder Executivo, os seus representantes, a chefia de gabinete do prefeito, a secretaria do secretário André Reis, o chefe de gabinete Alberto Lage, o secretário André Reis, o presidente da BH Trans, Diogo Prosdóximo, e a secretária Maria Caldas, ou os seus representantes, né, que estão aqui. Estou vendo o Bruno, possivelmente vai representar o André Reis. Não é isso, Bruno? Isso. Além do Alberto, que eu estou vendo também, a secretária Maria Caldas, que eu agradeço, vai receber aí no bojo da sua secretaria esta estrutura que não é pequena, vai ser a nossa, né, super secretaria de Planejamento Urbano e Mobilidade, e o Diogo também, estão os 4 presentes. Então, pessoal, eu elaborei algumas perguntas e eu não quero fazer uma audiência engessada. Quero que vocês vão respondendo à medida em que vocês acharem que são os mais adequados para responder a pergunta. Se é o caso do Alberto, se é o caso da Maria, se é o caso do Diogo, se é o caso do Bruno. Senão a gente fica naquela coisa de falar muito e tal. Vamos fazer uma conversa aqui, que está sendo pública, muita gente está acompanhando, para a gente avançar. Então, uma coisa especial, não é segredo para ninguém que eu gosto demais desse camarada que está aí, o Alberto Lage, é um amigo, e essa, brincadeiras muito à parte, é talvez a primeira vez que a gente participa junto de um evento como esse, de maneira pública, oficial, e eu queria aqui manifestar de forma muito sincera o meu apreço e a minha admiração por ele, que tem uma competência que destoa da idade que tem.
Acho que os seus 3 colegas de administração pública e no Poder Executivo, Maria, Diogo e Bruno, podem atestar que o Alberto é uma joia que essa Prefeitura de Belo Horizonte tem, e eu agradeço verdadeiramente o serviço que ele tem prestado para a nossa capital mineira. Vamos, portanto, começar, e os colegas vereadores que quiserem também fazer as perguntas em conjunto, só me avisarem aqui para a gente bater um papo organizado. Primeira pergunta, sendo bem direto, e Alberto, Bruno, Maria, Diogo, fiquem à vontade, vamos tentar ser breve para a gente avançar. Primeiro ponto que muita gente questiona é a questão da natureza jurídica. A BH Trans é uma empresa, né? E o que nós estamos fazendo é uma autarquia, uma superintendência ligada à Secretaria de Mobilidade. Qual que é a vantagem? Existe alguma vantagem entre a natureza jurídica de autarquia frente à atual sociedade de economia mista? Boa tarde, boa tarde, Gabriel, boa tarde, vereador Wesley, boa tarde, vereadores. Nós precisamos entender, primeiro, que não há um interesse específico de autarquia ou empresa para a gente falar de transporte e mudar a vida das pessoas. Não é este o propósito e não é essa a expectativa que pode ser criada nesse caso. Nós estamos falando de uma organização administrativa, uma organização da prestação do serviço público. Por quê? Porque a autarquia ela é um órgão da administração indireta. A empresa, hoje nós temos uma empresa que exerce ou poderia exercer poder de polícia por decisão judicial, que é o caso da BH Trans, que agora o Supremo definiu que, mesmo sendo empresa de economia mista, pode exercer função de poder de polícia, e não é reguladora. Tanto que a autoridade de trânsito em Belo Horizonte, todo mundo que já teve o desprazer de levar uma multa, vai recebê-la com o autógrafo do secretário de Obras e Infraestrutura. Porque o presidente Diogo, por exemplo, não pode ser autoridade de trânsito de Belo Horizonte. Ele é presidente da Sociedade de Economia Mista. Então, não há propósito. Tanto não há propósito que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu, assim, num ajuste institucional, que a Sociedade de Economia Mista BH Trans é tão não compatível com essa própria existência de economia mista, que ela pode exercer função do poder público. É uma mentira jurídica o que a gente tem hoje. A gente tem a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prodabel, a Urbel, ou seja, um monte de gente sendo sócio de si mesmo para poder caracterizar aquilo como uma sociedade de economia mista para ter essas liberdades. Mas não é verdade. Não é isso que se espera. Então, é uma caracterização errada que aconteceu antes de eu nascer, mas não é compatível com a função do que se espera da BH Trans, de um órgão de mobilidade. Alguém para completar? Maria está ok, Diogo está ok, Bruno está ok com essa resposta. Ótimo. Vamos então à segunda pergunta aqui, e vereadores fiquem à vontade também. Fundo. Por que a gente está criando uma unificação do FTU e do FTSC num fundo de mobilidade urbana? Essa unificação permite que o reinvestimento de recursos auferidos com a aplicação das multas seja, por exemplo, realizado na melhoria de mobilidade na cidade de maneira mais eficaz? Obrigado pela pergunta, vereador Gabriel. Atualmente nós temos 2 fundos relativos a transporte e trânsito no município de Belo Horizonte. Um é o FTU e o segundo foi criado pelo plano diretor, mas ainda não foi regulamentado, que é o Fundo de Subsídio de Transporte Coletivo. Esses 2 fundos são fundos que têm, vamos dizer assim, cláusulas abertas, no sentido que eles não foram especificados em leis destinação dos recursos, né, aplicação, quais seriam as aplicações que esses recursos poderiam ter, de forma bem explícita, ou não tiveram a caracterização das receitas desses fundos, e tampouco a destinação deles em termos de contabilização de forma adequada, né? O projeto de lei sugere
a unificação desses dois fundos, utilizando a atual estrutura do FTU, para até se garantir, se manter a série histórica dos dados produzidos pelo FTU, e a complementação dessas cláusulas, né, deixando claro as fontes de receitas desses fundos, inclusive já considerando possíveis fontes de receitas que poderão vir a ser criadas para a mobilidade urbana em geral, como taxas e outros tributos que podem ser criados. Então, o fundo já nasceria mais moderno, já moderno nesse sentido. E também um outro elemento que é a destinação específica, que vai desde programas e projetos de mobilidade até, eventualmente, caso se tome essa decisão, de subsidiar o transporte coletivo. Então, ou seja, reorganiza a parte financeira, o setor financeiro tudo da mobilidade, já numa roupagem moderna para quando, né, muito se fala que a mobilidade é uma questão e um problema nacional, e ele será endereçado em algum momento, e esse projeto já se acoplaria perfeitamente a eventuais modernidades que surjam aí, modernidades legais que surjam nos próximos meses ou anos. Perfeito. Alguém para complementar? Não? Vamos lá. Em relação, né, à Secretaria Municipal de Política Urbana, a questão do poder polícia, qual que é a finalidade prática de se mudar a vinculação da política de mobilidade, né, que, de certa forma, como disse o Alberto, quando vê uma multa, tem uma assinatura do secretário municipal de Obras e Estrutura, para a Secretaria Municipal de Política Urbana? Ou seja, eu tenho defendido muito, Maria Caldas, que trânsito, via, é planejamento de ocupação de solo, né? A BH Trans acho que está simbolicamente, de uma maneira bizarra no Buritis, para mostrar que a ausência de planejamento urbano faz com o trânsito da cidade, né? Vamos coalhar um vale de prédios com 2 entradas para ver o que resulta, né? Então, qual que é a finalidade prática de mudar essa vinculação de política de mobilidade, né? E eu sempre cito, me permita pegar aqui, Maria Caldas, um minuto, que é um livro que eu acho muito importante, que é esse daqui, né? Quem estiver nos acompanhando aí na sessão, Maria Caldas deve ter isso daqui na cabeceira, que é o Morte e Vida nas Grandes Cidades Americanas, da Dan Jacobs, que é uma mulher que percebeu, fundamental todo mundo ler isso para essa discussão nossa avançar, é uma mulher que percebeu, na hora que o Robert Moses, que era o grande poderoso do planejamento urbano de Nova York, começou a destruir bairro para fazer via, para abrigar carro, numa lógica, né, de construção de interestaduais do presidente Eisenhower, as cidades começaram a morrer, porque você planeja para o carro e não para as pessoas. Então, eu acho que isso vai ser uma grande mudança de paradigma na cidade. O que a senhora acha, secretária? Eu concordo com você completamente, porque, na verdade, a gente precisa inverter o paradigma atual, né? O que acontece hoje é que a cidade vai se organizando em função da mobilidade, não ao contrário, né? E isso é o suprassumo é o impossível, né? Você organizar a partir da demanda de expansão que é gerada por uma função que deveria ser a base do planejamento, deveria ser consequência e não a causa, né? Então, a vinculação, eu acho que eleva essa visão, permite uma visão completa de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano integrado, onde, sim, toda a lógica de mobilidade e de circulação, seja por qualquer tipo de veículo, né, porque não se pode pensar veículo ou mobilidade ativa, elas vão decorrer de um projeto de cidade. E não o projeto de cidade vai decorrendo dos investimentos em habitação, em circulação, feitos de forma desconectada, né, de um projeto de desenvolvimento urbano. O plano diretor mostra bem isso, essa mudança, né, essa associação entre desenvolvimento urbano e transporte, né, é um modelo que é a base do projeto, que é a base do TOD, que a gente chama, né, desenvolvimento orientado pelo transporte. Então, essa conexão é a base de todo o conceito contemporâneo de planejamento urbano. Eu acho que, nesse sentido, teremos muito a ganhar. Obviamente, a gente já trabalha de alguma forma integrado, mas
eu acho que essa vinculação possibilita uma mudança cultural, inclusive, nos projetos de sistema viário e mobilidade. Bom, mais uma pergunta: como é que vocês avaliam a pecha de indústria de multa, né, que a BH Trans detinha antes desse imbróglio judicial que culminou na autorização pelo STF do exercício do poder de polícia pela empresa? Como é que vocês entendem que, passando a exercer esse poder, tal situação não vai mais ocorrer? Olha, vereador, a argumentação indústria de multa, ela particularmente é um tema que me interessa porque é uma mistura de opinião pública, de fato, de sociologia, com o controle ali das atividades de trânsito. Então, primeiro, ninguém pode negar que o trânsito precisa ser civilizado e regulado. Mas nós temos um problema histórico na administração pública, não é dessa gestão, não é do adversário, não é isso. É um problema histórico de uma administração pública que acabou virando muito autocentrada, que não se tornou transparente para as pessoas, que não explicou critérios justos para as pessoas. E também não consegue, de fato, multar todo mundo que deveria. Porque você fica na sensação de que a multa é exceção e que você deu um azar enorme ali de ser esse premiado com essa exceção. Quando a BH Trans volta a multar, ou volta a poder multar pela decisão do Supremo, gera uma repercussão de opinião pública péssima. Você tem uma fama desagradável da multa, do conceito de multa, da punição inadequada. As pessoas desconfiam do radar, porque faltou, por anos, na administração pública, a transparência desses critérios. Mas a gente precisa retomar aqui. O que acontece hoje para fiscalizar o trânsito? O que acontece hoje para multar? Porque ninguém aqui quer viver numa sociedade assim, absolutamente bagunçada, porque o trânsito se torna inviável. A gente pode ter posições distintas sobre liberalismo, liberdades individuais, mas o trânsito, por exemplo, é um tema que, como é de uso coletivo, produz externalidades negativas, ele precisa ali da sua regulação. Hoje, a gente tira um guarda municipal que poderia estar fazendo coisa mais útil para aplicar essa multa. Para aplicar a multa numa pessoa que fez uma das infrações que a gente considera mais ou menos, aquela que todo mundo acha injusto receber, também. Mas para aplicar a multa num sujeito que efetivamente quebrou um caminhão e parou uma avenida inteira, também. Você precisa de um guarda municipal, você precisa de um policial militar para cumprir essa função. Então, a multa vai continuar existindo, a gente hoje só a faz do jeito que gasta mais recursos, mais tempo. O problema da sociedade com o conceito de multa, o problema da falta de transparência, ele tem que ser enfrentado em outra questão, mas hoje, só para não agregar a má fama da multa, a rejeição das pessoas pela empresa BH Trans, a gente mantém um guarda municipal que podia estar fazendo coisa muito melhor, aplicando multa, porque ele é funcionário estatutário e o da BH Trans é seletista. Grande bobagem. Eu não consigo justificar isso para o cidadão. Sai na rua e explica isso, professor. Claro. Bom, eu tenho também aqui uma pergunta e nós disparamos agora, a imprensa está acompanhando ao vivo. Qualquer jornalista que quiser fazer uma pergunta pode nos mandar aqui e eu farei, citando esse jornalista. O jornalista Lucas, do jornal O Tempo. O jornal O Tempo pergunta o seguinte: o Bruno citou na resposta dele, Bruno, que possíveis fontes de receitas que poderão vir a ser criadas da mobilidade urbana, como taxas e outros tributos, vão acontecer. A criação da Superintendência de Mobilidade impacta de que forma o bolso do cidadão belo-horizontino? As taxas poderão ser majoradas e os tributos poderão ser criados para isso? Boa tarde, vereador Gabriel. Boa tarde, demais vereadores, colegas da Prefeitura. Vereador, não existe nenhum estudo nesse sentido atualmente, né? A gente estava, inclusive, discutindo isso na semana que esse projeto de lei foi protocolado na Câmara, e a gente estava, então, verificando qual seria a necessidade de criação de crédito
adicional para poder fazer o funcionamento tanto da superintendência quanto do novo fundo, né? E a gente viu que o impacto financeiro ele vai ser zero nesse primeiro momento, no que diz respeito a custeio e investimento, né? O que a gente deixa de gastar de um lado, a gente passa a gastar do outro lado, porque está bem claro no projeto de lei que as duas estruturas elas funcionarão paralelamente por um período de até 15 anos, né? Então, o que você deixa de gastar dentro da BH Trans é o que vai ser alocado para poder fomentar essa nova estrutura. Então, assim, o impacto no bolso do Belo Horizontino enquanto contribuinte, né, é zero, né, porque nós não teremos mais gastos em virtude disso. Até há um ponto de benefício de economia, né? A gente já prevê uma possibilidade de economia com despesa de pessoal, né? Quando a gente compara os cargos comissionados que hoje temos na BH Trans com o que está proposto aqui no projeto de lei de cargos em comissão, em funções gratificadas, para poder fazer a superintendência funcionar, tem uma regra que a gente só pode criar à medida da extinção do que já existe hoje, também falando de cargos, né, da despesa de pessoal. E é um teto, não quer dizer que tem que ficar no mesmo valor, né? Você pegar hoje, por exemplo, todos os cargos da BH Trans, eles custam por mês em torno de R$ 1.400.000. O teto dessas funções, dessas gratificações, estão em torno de R$ 1.100.000. Então, isso aí já daria alguma coisa em torno de 200, 300 mil de economia mês para a prefeitura, se fosse utilizado na sua totalidade, né, os cargos dos dois lados. Então, não vejo, neste momento, nenhum impacto financeiro para as despesas da prefeitura e, portanto, né, para o contribuinte de Belo Horizonte, e nem nenhum estudo em vigor que vá no sentido de majorar qualquer tipo de taxa, criação de tributo que vai impactar na vida do munícipe e da cidade. Excelente. Pessoal, muita gente tem dito, né, de maneira equivocada, é claro, na minha visão, que acabar com a BH Trans não significaria apenas jogar para debaixo do tapete as coisas erradas que foram realizadas nos 30 anos da empresa, significaria só uma mudança de nome. Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, por que é importante que a gente faça essa transformação? Não se trata apenas de uma mudança de nome. O que nós estamos colocando no bojo dessa mudança de projeto? Só ligar. Retomando aqui, a parte mais óbvia, mais evidente dessa mudança de empresa para autarquia. Isso é mais óbvio do processo. Mas a gente tem a expectativa também de fato, renovar um pacto com a sociedade de Belo Horizonte. Renovar o nosso compromisso, nosso, não é meu, é nosso do poder público, com a cidade de Belo Horizonte, com a mobilidade, um órgão agora vinculado à política urbana, vinculado a pensar a cidade, pensar o crescimento da cidade, pensar os deslocamentos, entender não apenas como via, até o significado, que eu parabenizo a comissão de estudo do nome BH Mobilidade, e não BH Trans, ele tem um significado de valorizar também a mobilidade ativa, as formas alternativas de deslocamento. Então, a gente realmente pode discutir isso de uma forma moderna, de uma forma atualizada. Só que, evidentemente, se não tiver, e aí nós dependemos, de fato, extremamente do apoio dos senhores da Câmara Municipal, do apoio da sociedade de Belo Horizonte, do apoio dos servidores da Prefeitura, para renovar esse pacto, para renovar essa forma de gestão, porque, enquanto funcionário público, a gente precisa, pelo menos, de reconhecer que nós vivemos numa pequena Suécia. Nós somos pessoas que vivem da arrecadação dos outros. E temos que, o tempo inteiro, estar reconhecendo que o nosso patrão é o cidadão. Então, é uma oportunidade histórica. Uma oportunidade histórica que a Câmara, por um contexto que não é criado pelo governo,
é um contexto, inclusive, que surge de investigação de gestões de forma geral, acaba permitindo ao município de Belo Horizonte refazer essa perspectiva, passar uma ficha limpa. Quanto a jogar para baixo do tapete, isso não existe, porque não existe possibilidade real. O direito não prevê responsabilização de pessoa jurídica, vamos começar por aí, penal de pessoa jurídica, exceto assim, caso ambiental, talvez. Se teve gestor que eventualmente tenha cometido algum delito, que se prove, que se confirme, o prefeito já deu a orientação dele, que nós não temos compromisso nenhum com ele. Nós temos hoje um contrato vigente, que é o contrato mais discutido, principalmente na comissão de inquérito de 2008. Nós temos uma insatisfação da sociedade que é histórica e não tem por que errar. Até os erros que vão ser cometidos nesse processo foram cometidos realmente numa tentativa bem intencionada e franca de reconhecer que o serviço pode melhorar, precisa melhorar, e nós vamos contar com a participação de todo mundo, contar com a participação da sociedade civil e refazer esse padrão de mobilidade urbana. Gabriel, eu queria complementar, que eu acho interessante essa abordagem do Alberto, eu queria reforçá-la, porque eu, pelo menos, não vejo, acho importante separar o que é a criação, né, esse movimento desse novo pacto, né, podemos chamar assim, dessa nova pactuação, né, pela mobilidade. Para mim, ela entra nesse debate aqui como um avanço, né, assim, um reconhecimento de que a gente pode fazer melhor, de um outro jeito, de uma forma mais moderna, mais adequada, né, ao que se sabe, o que se pensa hoje sobre cidade, sobre desenvolvimento urbano, sobre mobilidade. Então, eu vejo isso como um avanço. E enquanto que, da mesma forma, eu não vejo a criação da SUMOB como um castigo à BH Trans, né? A extinção da BH Trans, ela certamente se dá por essa possibilidade da gente fazer melhor. Mas o que está mal feito tem que ser encontrado e comprovado, devidamente sofrer as penalidades cabíveis. Não tem a ver com este processo, como se não enxergo isso nunca como jogar embaixo do tapete. Acho que são dois momentos, duas coisas bem diferentes que não podem se contaminar mesmo. Tem uma pergunta aqui do André Veloso, conhecido por vários de vocês, um cidadão muito participativo quando o assunto é mobilidade, ônibus, tarifa. E ele pergunta o seguinte: em termos das atribuições, o cotidiano da regulação do transporte, do trânsito, manutenção de equipamentos, poder de polícia, fiscalização, mas principalmente obras e compra de insumo, existe alguma facilidade em ser empresa pública, diferentemente de autarquia ou superintendência? E se quisermos que a Superintendência de Mobilidade seja responsável por operar uma câmara de compensação tarifária, receita tarifária e também o sistema de bilhetagem eletrônica, o seu formato como superintendência dá menos ou mais agilidade burocrática a esse processo? Bom, na minha visão aqui, eu acho que se os demais colegas aqui concordam, imagino que eles concordem, a parte de poder de polícia, fiscalização, né, poder regulatório, etc., a superintendência teria seria mais robusta em termos legais para realizar esse tipo de atuação, né? Com relação à execução direta de algumas atribuições, como Câmara de Compensação Tarifária, etc., receita tarifária, sistema de bilhetagem eletrônica, a agilidade burocrática, eu imagino que seria similar, né? Apesar de que a BH Trans hoje é regida por uma legislação diferenciada, em virtude, né, da estrutura de receitas e uso de recursos ordinários do Tesouro, o trâmite burocrático acaba sendo similar ou até mais lento, tendo em vista que você tem que se adaptar às duas legislações, né? A legislação da ainda existente, mais antiga 8666 e da 13703.
Então, na verdade, você tem um esforço duplo, né? Uma das discussões que a gente tem aqui na BH Trans, que a Lei 1303 coloca um conjunto de regras para governança corporativa, que não existiria na superintendência, ou seja, que talvez, e aí que a gente imagina que as eventuais facilidades que ela proporciona não compensa esse esforço hercúleo que é para manter a estrutura de governança corporativa. Então, você tem, pelo menos, ganha-se de um lado e perde-se de outro, mas na minha visão, acho que ganha-se mais, principalmente em termos de segurança jurídica para a execução do poder de polícia e da atuação regulatória. E tira um certo ônus com relação a regras de governança corporativa, que tem como função, né, dar transparência para os acionistas, que no final das contas é apenas prefeitura ou outros órgãos da prefeitura. Então, eu acho que pelo menos nesse sentido seria mais leve, a superintendência seria mais leve e teria menos custos, vamos dizer assim, com áreas meio, do que a tradicional, do que a BH Trans da forma que ela é hoje. Bom, enfim, apesar de ter não é uma conta direta, assim, tão exata. Né? Você tem um avanço, é isso, né? No todo fica mais fácil o procedimento, menos burocrático do que é hoje. É isso? Diogo, me ouviu? Ele está mudo. Eu estou mudo? O Diogo. Tá. Diogo. Mas, Gabriel, completando assim, se eu não conseguir falar, eu acho que é exatamente isso. Lembrando que a legislação que se aplica hoje às empresas, ela foi pensada como uma estrutura de governança corporativa de uma Petrobras, né, naquela crise. Então, para empresas desse porte, ela acaba, de fato, impondo um ônus, né, não só operacional, mas um ônus financeiro mesmo, para manter as estruturas de governança que são superdimensionadas para uma empresa desse porte. Tá conseguindo falar, Diogo? Sim, estou sim. Eu concordo, eu acho que vai ser menos burocrático, Gabriel. Acho que no final das contas tem menos gastos com a área meio e mais gastos com a área finalística da mobilidade. Para deixar claro, então, para o André, a questão da superintendência faz com que a gente gaste menos e enfrente menos burocracia, não é isso? Exatamente. Quais medidas serão tomadas pela Prefeitura de Belo Horizonte em relação aos empregados da BH Trans durante esse período de 15 anos? Nós estamos, não sei se temos aí a manifestação na porta da Câmara, as comissões permanentes não estão funcionando de maneira presencial no plenário, eu estou aqui na minha biblioteca e não sei como está a porta da Câmara, mas disseram que tínhamos lá 7 funcionários em protesto. É uma pena que a gente não esteja recebendo as pessoas, porque cabem os 7 funcionários aí no plenário da comissão permanente, mas nem nós estamos presentes. Mas é claro que eles têm todos os seus direitos, o direito de saber o que vai acontecer com o futuro deles. Eu já disse, carrego mesmo na tinta para criticar a empresa, porque eu acho que o serviço, não é opinião só minha, né, o atual presidente, o diretor do sindicato, todo mundo ouvido acha que o sistema e o serviço oferecido é péssimo. Então, eu carrego mesmo nessas tintas, mas sou defensor de uma ideia de que tem muita gente boa trabalhando na empresa, muita gente que merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Citei já a Eveline, citei a Deusuíte, são pessoas muito dedicadas, o próprio Diogo, agora o presidente, conta com a minha admiração e meu apoio. Quais medidas serão tomadas pela Prefeitura em relação aos empregados da BH Trans durante esse período de 15 anos? Bruno, quer falar? O que você... Gabriel, Wesley, pois não. Deixa eu só pontuar. Nós recebemos aqui algumas perguntas, sabe? Estou com ela. Chegaram. Você já está com ela aí também? Fazer. Perguntas do Sérgio. Está aqui registrado. Está tudo aí? Está aqui. Então beleza. Porque você apenas resumiu, né? Que as perguntas foram bem extensas aí. Não, eu vou fazer algumas delas, eu estou organizando, porque foram muitas e algumas muito similares. Mas ele vai ser contemplado e vários outros também. Só seguindo. Excelente. Gabriel, não sei se você viu no chat, mas eu também queria fazer pergunta.
Fica à vontade, Marcela. Quando você achar que tem, inclusive, alguma coisa conectada com o que eu estou ligando, não espera não, pode fazer também. Tá? Beleza, esperar o Diogo responder essa e eu falo na sequência. Por favor. O vereador, como acho que já está bem claro, né, a empresa não será extinta ano que vem. Né? Nós temos aí um prazo de 15 anos. Então, atividades que hoje que são desenvolvidas, né, que são exercidas pela BH Trans, elas serão parcialmente assumidas pela nova superintendência e, da mesma maneira, o corpo técnico, né, o senhor citou muito bem alguns funcionários que são destaque, né, tem um destaque técnico dentro do grupo de funcionários da BH Trans. Esses servidores, sem dúvida, esses funcionários, né, nós estamos falando de uma empresa, esses funcionários eles poderão e certamente serão aproveitados, não só na nova superintendência, né, como em qualquer outro órgão ou entidade da prefeitura, porque o projeto de lei ele prevê essa possibilidade de fazer cessão de funcionários para os demais órgãos e entidades da estrutura da prefeitura. Né? E também nós temos que observar que a média de idade, de tempo de contribuição desses funcionários já está do meio para frente, né? Já são funcionários antigos de casa, que em pouco tempo, né, dentro desses 15 anos, muitos deles já terão direito à aposentadoria. Né? Então, nós estamos falando de um processo que não é uma ruptura, né, mas é um processo muito, muito sólido de construção de um novo modelo, e que também estamos estudando a possibilidade de fazermos aí, programas de demissão voluntária ou de aposentadoria incentivada. Então, é um conjunto, né, de artifícios que darão o suporte necessário para os funcionários que hoje estão na BH Trans, em exercício da BH Trans, e com essa mudança poderão contribuir, né, com a sua experiência para outros órgãos, inclusive para a superintendência que está sendo criada. Perfeito. Vereadora Marcela? Bom, ainda nesse tema, especificamente da terceirização, é uma preocupação muito grande, né, não só minha, mas da bancada do Partido Novo, que a gente consiga ter uma redução gradativa dessa atuação estatal direta, né, na regulação da mobilidade na cidade. E aí a gente vê a previsão da terceirização nesse projeto, mas me preocupa muito se no dia de amanhã o Diogo não estiver mais na BH Trans, qual a garantia institucional que a gente tem de que essa terceirização vai ser cumprida ao longo desses 15 anos. E aí também, nesse sentido, eu queria entender se vai ficar mais burocrático dentro da superintendência toda essa discussão e essa regulação a respeito dos aplicativos de mobilidade, como vai ser esse trato, por exemplo, das empresas que oferecem algum serviço aí que impacte o trânsito, iFood, Rappi, Buser, né? Uber 99, enfim, várias empresas que já têm inundado Belo Horizonte aí com seus carros e motos e que muitas vezes enfrentam dificuldade até de diálogo mesmo com outros setores do município, especialmente aí com o grupo de taxistas, né? Então, essas duas perguntas, como a gente garante que a terceirização vai ser cumprida até o final e como que vai ser o trato burocrático com a inovação na mobilidade na cidade daqui para frente. Vereadora Marcela, boa tarde, inclusive cumprimento, Dom Revela. Primeiro, quando a gente faz um projeto de lei prevendo a possibilidade da terceirização ou qualquer ato. Desculpa te interromper rapidamente, é só para corrigir. Não temos só 7 manifestantes na porta da Câmara, foram contados agora, são 35. Só para fazer justiça a quem está na porta da Câmara, meu abraço afetuoso àqueles que estão se manifestando aí na Câmara Municipal. Democracia sem participação não é a mesma coisa. Muito obrigado pela presença de vocês que abrilhantam a nossa audiência pública nesta tarde. Alberto, por favor. Retomando minha consideração aqui, quando você prevê no projeto de lei que a possibilidade de terceirização, de fato, você espera que abra essa possibilidade. Eu não posso te garantir que Diogo
ou quem for prefeito daqui a 4, 20 anos, eu estaria mentindo. Mas nós temos essa possibilidade criada agora, e porque eu acho que é bom até em defesa da própria ideia da possibilidade fazer um esclarecimento aqui, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema. Tenho certeza que a Marcela, que é uma liberal por inteiro, vai saber compreender e até defende, mas a gente precisa dar a segurança de que a terceirização se aplica a um tipo de serviço que é operacional. A gente tem, isso é uma conquista da sociedade brasileira, a estabilidade daquele servidor público, daquele empregado público, que desenvolve uma política pública, que efetivamente vai construir aquilo ali, precisa ser protegido, precisa ser defendido. Agora, para essas funções, uma das funções mais importantes que hoje eu gosto de citar, porque é uma inovação, inclusive, dessa gestão, que é absolutamente simples, mas é completamente brilhante, de realmente atuar preventivamente, fechando as vias antes de começar a chover, antes da eventual enchente. Você pode contar com terceirizados para isso, para aumentar de acordo com a demanda, de acordo com a estação do ano. E essa possibilidade é um ganho para a cidade, só para essa possibilidade existir. De fato, eu não posso prometer para a Marcela, e nem nós temos como obrigar, por meio da lei, que esse serviço só vai ser exercido por terceirizados. Isso faria pouco sentido. Quanto à pergunta também da Marcela sobre a relação desses interlocutores, desses agentes, dessa nova economia com a empresa ou com a superintendência, o regulador hoje é o município. Quem regula, de fato, vai ser a política urbana, vai ser o prefeito por meio de decreto, vai ser o poder público municipal por meio de lei, Câmara e Prefeitura. A existência da empresa nesse processo ou da superintendência realmente significa pouco para essa questão. Eu entendo porque a valorização dela, o tema é importante, mas não vai ser isso que vai alterar realmente a relação do poder público com esse tipo de agente. Marcelo, o que nós precisaremos, é claro, é de uma Câmara Municipal com os legítimos representantes da população atentos, como eu estive no primeiro mandato em relação à questão do Uber e a uma série de outras coisas. Aliás, hoje pela manhã, eu e o Diogo estávamos numa reunião e o assunto principal, você vai gostar disso, porque vai envolver a nossa comissão, com o Wesley também, é justamente um hackathon de mobilidade para que a gente faça o contrário, bote a BH Trans, que vai ser extinta, e a Superintendência de Mobilidade na toada de aplicatibilização. Né? Você sabe que não é segredo para ninguém que eu sonho com aplicativo que mostra onde está cada ônibus da cidade em tempo real, quantas pessoas estão nele naquele momento, para que mulheres que sejam assediadas no ônibus possam disparar uma mensagem em tempo real, para que se o serviço não for cumprido, você tenha uma forma de denunciar que seja muito mais eficiente do que existe hoje na cidade, que é um processo burocrático que ninguém fica com resposta do que está acontecendo. E eu acho que essa questão da nova economia, de todas essas questões de aplicativos, é um dever nosso da Câmara estar sempre intermediando a relação do Executivo com a sociedade, garantindo que a liberdade, né, e que a nossa visão liberal por inteiro, né, de liberdade por inteiro da cidade, passe a valer. Tá bom? Eu vou continuar aqui. A pergunta, por que criar tantos pontos de DAN e FCA? Isso não reforça, gente, a tese de cabide de emprego? Gabriel, já foi respondido pelo Bruno, está claro e evidente no projeto que os pontos de DAN vão ser criados pelo decreto a partir da extinção dos cargos equivalentes. Isso está muito claro no texto, pode ter segurança total disso. Não há limitado, né? Limitado ao que se tem hoje. Então, na verdade, a tendência é que fique menor. E como eu disse, vereador, o custo do que está sendo criado ele é menor do que o que se tem hoje. Então, na verdade, provavelmente teremos uma economia mensal para os cofres da prefeitura. Eu estou repetindo aqui, primeiro porque chegou de alguns cidadãos, e para dizer que é o seguinte, a BH Trans possui 210 cargos em comissão, né, que soma um valor mensal aproximado de 1,36 milhões de reais. Com essa proposta de criação de 790 pontos de DAN e
e 54 pontos de FCA, que são os cargos e funções gratificados da estrutura de administração direta e indireta da Prefeitura, esse valor é reduzido para um teto de 1,14 bilhões por mês, que no ano dá uma economia máxima de 2,77 milhões de reais. Deve-se ressaltar ainda que o preenchimento dos cargos da nova autarquia ele vai ser precedido da vacância de cargos na BH Trans. Então é muito importante deixar isso claro para a cidade, aí para quem nos acompanha nessa audiência de hoje, que nós não estamos, e fica aqui vereador Wesley, vereadora Marcela, atentos na fiscalização do Executivo, aumentando os gastos. Pelo contrário, nós estamos enxugando a máquina. Então não há que se falar de aumento de cabide, pelo contrário. E isso também eu acho que vale ressaltar, Bruno, a questão de previsão de um aumento de crédito orçamentário de 105 milhões. Né? Esse valor só está estipulado para permitir a transferência e absorção das despesas de pessoal para a estruturação dessa nova autarquia. Né? Nós não estamos falando de mais gasto. Isso. Eu acho que isso também é importante deixar deixar claro para quem está nos acompanhando, né? Que esses conceitos não são tão facilmente entendidos, né? Para quem não está no dia a dia do orçamento público. Mas é exatamente isso, vereador. O que acontece? Nós temos uma lei orçamentária que ela é autorizativa, né? O Executivo só pode gastar aquilo que está previsto na lei orçamentária anual. Como essa estrutura será criada ano que vem, né? E nós já estamos, nesse exato momento, elaborando o projeto de lei orçamentária para 2022, eu não posso incluir essa estrutura dentro do orçamento, dentro do projeto de lei, né, que tratará do orçamento para 2022. Então, o que acontece, a função desse artigo 27 do projeto de lei é exatamente dar autorização ao Poder Executivo de executar as despesas de uma estrutura que não foi inicialmente prevista na lei orçamentária, no caso da superintendência, né, ao longo do ano, de forma a suplementar 105 milhões de reais, até 105 milhões de reais, ao mesmo tempo que se anula esse mesmo valor do orçamento autorizado. Né? Então, eu pego a LOA vigente, anulo 105 milhões de uma estrutura, provavelmente da BH Trans, né? E suplemento do outro lado, provavelmente da estrutura da superintendência, os mesmos 105 milhões, de forma que o efeito final é zero, né? O resultado final dessa suplementação é zero. Então, só resumindo a minha explicação, não haverá aumento de despesa com esse artigo 27 do projeto de lei. Você tira de uma caixinha e põe na outra, né, para ilustrar. Aí, vereador, só complementando a sua fala, não é só despesa de pessoal, tá? É que nós estamos falando de despesa de pessoal, custeio, investimento, qualquer tipo de despesa. Nós vamos tirar do bolso direito e vamos passar para o bolso esquerdo. Nada além disso. Tá, perfeito. Mais uma pergunta aqui. Por que acabar com o plano de carreira dos empregados? Sendo aqui bem direto. Eu acho que o entendimento que a gente tem, talvez o Alberto possa complementar a minha fala, é que nós estamos estabilizando, né, parando o plano de carreiras de uma empresa que está entrando numa fase de extinção. Né? Você não tem, no nosso entendimento, uma lógica de se pensar num plano de carreira de médio e longo prazo para uma empresa que está sendo encerrada. Né? Então, acho que é justificável falar de um plano de carreira estruturado, um plano de carreira robusto, né, que vai dar condições de um desenvolvimento profissional para pessoas, né, para profissionais dentro da nova estrutura, não da estrutura que está sendo encerrada. Né? Então, esse é o entendimento geral. Não sei se o Alberto teria alguma coisa a complementar. É exatamente isso, Bruno. Eu acho que, inclusive, nós vamos ter uma oportunidade agora, em conjunto com a Câmara Municipal, para discutir um novo plano de carreira para essa autarquia. Uma proposta moderna, uma proposta de acordo com a nossa concepção hoje, o que se espera dessas carreiras relacionadas à área específica da mobilidade urbana. Então, realmente, uma carreira já foi, essas pessoas já estão lá e agora
o novo plano de carreira que tem que ser o debate. Esse aí realmente é um assunto da empresa que está em processo de extinção, se o projeto for aprovado. Alberto, só um momento aqui, mais uma vez. Acho que algumas pessoas ainda não entenderam na porta da Câmara que essa audiência virtual, eu não estou na Câmara Municipal, estou numa biblioteca, e há alguém falando no megafone, salvo engano, a Renata, que é a delegada do sindicato, que eu gostaria de falar com ela. Não, Renata, eu não gostaria de falar com você agora não, viu? Eu não disse isso em nenhum momento. Se vocês aí na porta quiserem se reunir comigo e com a Comissão Especial de Reestruturação, no caso eu, vereadora Marcela Trópia, vereador Wesley, vereador Reinaldo Gomes e vereadora Isa, vai ser um prazer recebê-los. Nunca assim de supetão, chegando nada. Aí na Câmara Municipal, a Viviane, né? A Viviane, ela é assessora, Viviane Cunha Zalton, assessora da presidente da Câmara, Nelly Aquino, que também quer participar da reunião. Vocês digam quem é que gostaria de ser recebido, quem é que gostaria de conversar conosco. Deixem essa informação aí na portaria da Câmara, porque por conta das restrições da Covid, as pessoas não estão podendo entrar na Câmara. Então, só deixar um papel anotado aí na portaria de quantas pessoas, surgiram um número de 5 pessoas que representem as pessoas que estão aí se manifestando, os sindicatos, os empregados, e com muito prazer nós vamos receber vocês na liderança da presidência da Câmara, de maneira organizada, ordeira, democrática. E também, já anunciando, é claro que nós vamos, né, vereador Wesley, utilizar esta comissão em outro momento de audiência pública para receber os servidores e as eventuais dúvidas e considerações que eles tiverem, certamente vão ser ouvidas aqui. A Câmara Municipal é a voz do cidadão, todo mundo vai participar, tá bom? Mas eu espero que vocês organizem isso de modo bem claro aí, porque quem entrar nessa reunião vai falar pelos empregados. E depois, quando essa pessoa falar uma coisa, alguém falar, não, mas eu não queria isso, sejam prudentes a escolher quem são os 5 que vão entrar, para depois não ficarem com cara de tacho, enquanto um fala uma coisa e outro fala outra coisa. Eu lamento ser bem explícito para vocês, mas a extinção da BH Trans é uma certeza, sabe? Nós vamos trabalhar diuturnamente na Câmara para isso acontecer e eu lamento para aqueles que acham que é a cidade que deve servir a BH Trans e não a BH Trans que deve servir a cidade. Então, nós vamos botar um ponto final nessa história e começar outra página. E, de resto, a manifestação é livre. Ô, Bruno, como é que o senhor analisa o impacto nas finanças do Tesouro Municipal com a criação desse órgão público, considerando o difícil momento fiscal da situação da pandemia? Já falou isso algumas vezes que não cria nada, mas eu gostaria de salientar para que ninguém usasse de maneira indevida a informação de que a gente está querendo cabide, está querendo cargo. Ou seja, no final das contas, nós vamos economizar dinheiro do cidadão de Belo Horizonte e ter um modelo mais eficiente de gestão, não é isso? Perfeito. Acho que é isso que a gente está tentando trazer aqui de informação e tentando esclarecer para quem está assistindo, que não tem nenhuma possibilidade no projeto de lei de criação de despesa nova, a não ser exatamente no valor do cancelamento de despesas já existentes, né? Então, o que a gente vai... o que está sendo proposto aqui é uma substituição de estrutura para executar o mesmo valor e, como o senhor mencionou muito bem, no que diz respeito à despesa de pessoal, ainda há uma possibilidade concreta de uma economia para os cofres do Tesouro Municipal. Perfeito. Ainda temos, portanto, eu estou satisfeito com as perguntas aqui. Vereador Gilson, vereador Henrique, vereadora Marcela. Eu retomo um pouco, o Wesley está sendo muito gentil de estar participando, o vereador Braulio está aí também, está participando, e o vereador Wesley vai conduzir, o vereador Rogério Alckmin também está presente, muito bem prestigiado essa audiência. Todos os vereadores que quiserem conduzir as perguntas aí, eu passo a presidência para o vereador Wesley. Eu sei que você me passou, vereador, mas você está muito presente aqui conosco, obrigado pela sua participação, então pode dar uma conduzida aí no processo das perguntas com os vereadores, as perguntas que foram enviadas. Tá bom? Tira do mudo aí o microfone. Vou aproveitar.
Eu vou aproveitar, vou até falar aqui com a Viviane para organizar esse encontro dos empregados que estão aí na porta da Câmara. Não é segredo para ninguém, tem problema nenhum de conversar com todo mundo, então vou organizar direitinho, aproveitar que você vai conduzindo aí. Marcela tem mais pergunta, Braulio, Gilson, Rogério, Henrique, fiquem à vontade para aproveitar e vou falar com ela aqui. Muito bom, Gabriel. Obrigado. Nós recebemos algumas perguntas aqui, né, enviadas pelo link que nós disponibilizamos no início dessa audiência. Então, agora nós vamos fazer, né, algumas perguntas que nós recebemos aqui. Gostaria de pedir aí, né, os membros do Executivo que ficasse atento aí e aquele que, né, tiver aí pronto e disposto para respondê-las, fique à vontade. São várias perguntas, eu acho melhor que eu vou ler todas, se vocês assim concordarem, Alberto, Maria Caldas, Diogo, vou ler todas as perguntas e vocês anotem aí, depois fiquem à vontade para poder respondê-las. Algumas já foram parcialmente respondidas, né? Mas falta ainda mais alguns detalhes para poderem terem as respostas mais claras aqui. Então, vamos lá. Então, nós iremos fazer a leitura das perguntas e demais manifestações encaminhadas a essa comissão pelo público que nos acompanha. Lembramos a todos aqueles que nos assistem que ainda é possível participar enviando a sua pergunta. Basta acessar a página inicial do portal da Câmara, clicar no banner Audiências Públicas, enviar as perguntas, comentários, sugestões, selecionar essa reunião e, em segunda, preencher e enviar o formulário disponibilizado. Então, vamos lá. Temos uma pergunta aqui enviada pelo Sérgio, empregado da BH Trans. O plano de cargos, salários e carreiras da BH Trans foi homologado por meio de um acordo judicial na Justiça do Trabalho em 2008. A extinção não está ferindo um direito adquirido dos empregados públicos concursados? Essa é a primeira pergunta. O projeto de lei de criação da SUMOB revoga artigos da Lei 11.181 de 2019, que estabelece no novo Plano Diretor de Belo Horizonte. Nesta perspectiva, quais seriam os requisitos para aprovação do PL 160/2021 no que se refere à proporcionalidade de vereadores, número de votos? Qual seria o rito legislativo para alterar o texto do novo Plano Diretor de Belo Horizonte? O projeto de lei 160 de 2021 prevê a extinção do plano de cargos, salários e carreiras dos empregados concursados, bem como a terceirização de atividades finalísticas da BH Trans. Qual é a legalidade da terceirização das atividades finalísticas inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano da BH Trans, cujo plano foi homologado por meio de acordo judicial em 2008? Na 32ª Vara, né, de Trabalho de Belo Horizonte. De acordo com o artigo 18 do PL 160 de 2021, a atividade finalística da BH Trans poderá ser realizada por meio de terceirização. É bem próximo, né? Mas eles querem saber quais as áreas, atividades profissionais e profissionais estão passíveis da terceirização? Com base legal jurídica que respalda o aproveitamento parcial de empregados seletistas da BH Trans na SUMOB, existe ordenamento jurídico pacífico sobre a questão no Supremo Tribunal Federal? Qual é este ordenamento jurídico? Ele foi tratado na Comissão de Legislação e Justiça? Isso aí, se o Gabriel estiver ouvindo aí. Como será o instrumento de cessão do empregado? Ok. Desculpa, Wesley, só para registrar, eu estou aqui no telefone lá com a Viviane,
Já falei com o pessoal aí que está na porta da Câmara que a gente receberia eles na presidência, mas eles não querem. Eles querem participar de uma audiência pública como essa. Já pedi para deixar os contatos de todo mundo, e aí eu vou fazer um requerimento para você, e aí a gente vai fazer a audiência pública exatamente como nós estamos fazendo aqui online, já que eles não querem ser recebidos, vai ser online, eles participam online da audiência com a gente, tá bom? Excelente, muito bom. E é bom que também, creio que, lendo aqui essas perguntas aqui, nós vamos estar aqui contemplando eles já com algumas questões deles aí. É transparente e prática, não teme nada não. Vamos embora. Ok. Como será aplicado o instrumento de cessão do empregado? Ex officio? Qual é a fundamentação legal jurídica aplicável ao projeto de lei número 160 de 2021? Existe ordenamento jurídico pacífico no Supremo Tribunal Federal para isso? Já foi feito. Como será tratada a questão dos empregados da Bregatrans que ao longo do tempo foram aposentados anterior a novembro de 2019, quando o desligamento dos aposentados passou a ser compulsório? Os empregados aposentados com idade superior a 75 anos serão desligados automaticamente? O que será feito com o número expressivo de empregados da Bregatrans que hoje encontram-se licenciados ou cedidos, com ou sem ônus, para outros órgãos e entidades que efetivamente não prestam serviço na área de transporte, trânsito e mobilidade urbana? Quais são as estratégias de reestruturação e modernização que efetivamente serão implementadas na Sumob a título de inovação, que trarão a tão propalada melhoria do sistema de mobilidade de Belo Horizonte? Qual é o horizonte para que os benefícios dessas inovações serão transformadas em realidade e usufruídos pela população? Teremos, a curto prazo, um novo sistema de transporte público com tarifas mais acessíveis à população? Quais são os saltos de qualidade no sistema de transportes e mobilidade urbana que serão efetivamente implementados? Com quais recursos? A expectativa que está sendo criada na população é muito grande. A simples mudança de formato jurídico e nome de entidades não garantem nenhum salto qualitativo no sistema em relação àqueles ofertados por 30 anos no município. De acordo com o projeto de lei 160 de 2021, o prazo para efetivação da extinção da Bregatrans será de até 15 anos, contados da data vigência da lei. Como foi dimensionado esse prazo de liquidação? Quais são os requisitos e procedimentos legais instituídos pelos tribunais de contas para esse fim? Agora, essas perguntas foram do Sérgio, agora a pergunta do Cláudio, também empregado da Bregatrans. Em que adianta a extinção da empresa sem preservação de 1.000 empregos e os empresários do transporte coletivo? Wesley, só essa aqui não, né? Já não é uma pergunta, né? Não, Wesley, só uma pontuação. Não é melhor dar um tempinho para as pessoas responderem, porque senão fica muitas perguntas uma atrás da outra. Não, tá tranquilo. Agora só faltam mais 4, mas fique à vontade. Vou mandar por WhatsApp aí pro pessoal as perguntas todas, só para eles não se perderem, tá? Ok. Só faltam mais 4, tá? É que me parece que elas têm uma certa repetição também, né? E parte já foi até respondida, né? Anteriormente. Perfeito. Ô Maria Caldas, tem uma aqui que é da Amélia. Eu vou só fazê-la aqui antes que alguém comece a responder, que eu acho que ela vai de encontro à sua pasta aí também. A pergunta da Amélia é o seguinte: como serão aproveitados, também são, né, os empregados em graduação em arquitetura e urbanismo? Serão analisados currículos de formação complementar e atuação na Bregatrans? Será observado o exercício legal da profissão? Então, aí já entra um pouco a sua área. Fique à vontade aí. Bruno, você quer fazer uma resposta geral aí
porque grande parte das questões a gente já comentou, né? Talvez dê uma resumida. O que eu acho importante já estão surgindo aí algumas perguntas muito objetivas e detalhadas a respeito da terceirização. Parece que é uma preocupação aí de quem construiu essas perguntas, né? O projeto de lei ele não define quais são as atividades, em quais funções nós podemos fazer a contratação de mão de obra terceirizada. Isso não está definido no projeto de lei, né? E acho que é importante observar, e até complementando a resposta que o Alberto deu à vereadora Marcela, que nós não estamos criando nada ao colocar esse dispositivo no projeto de lei permitindo a terceirização. Isso já existe na prefeitura, né? Nós estamos patronizando a regra dessa nova superintendência ao que já existe na prefeitura. Então, te respondendo objetivamente, Sérgio, nós não temos ainda definido e completamente desenhado quais são as atividades que serão terceirizadas e quais não serão, né? Eu acho que isso é um processo de avaliação do dirigente, né? A gente primeiro tem que aguardar a aprovação desse projeto de lei. É bem possível que ele receba emendas, né? Que a versão aprovada, a versão da lei, né? Não será exatamente igual à versão que nós temos na nossa mão agora, aqui do projeto de lei. Então, a gente tem que esperar a conclusão desse processo legislativo para poder, sim, estudar quais são as atividades que merecem e que podem ter ganhos, né, ao fazer a terceirização, né? Então, tem todo... o que foi mencionado, se eu não me engano, pelo Alberto. Algumas atividades não tem mais lógica se fazer concurso público, né? Que hoje você tem uma demanda por essa mão de obra grande, então você faz um concurso público, nomeia diversos servidores que ficarão na folha de pessoal da prefeitura durante a sua atividade, depois durante o seu processo de aposentado, né? Recebendo o benefício enquanto aposentado, sendo que a demanda por essa mão de obra específica pode reduzir, ou ela pode ser sazonal, né? Pode, em determinados momentos, a gente precisa muito dessa mão de obra, em outros momentos, nem tanto. Então, ela pode, ao longo do tempo, não ser mais necessária, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar para tornar não só a estrutura dessa superintendência, mas sempre pensando na prefeitura como um todo, um modelo mais dinâmico, né? Onde os servidores que de fato são necessários ao longo do tempo sejam parte desse quadro efetivo, e aqueles que são sazonais ou que a sua contribuição pode ser maior em um determinado momento e ao longo do tempo ser menor, né, ou vai sendo diminuída, não se justifica que faça parte desse grupo de servidores ativos, com estabilidade, né? Então, esse estudo tem que ser feito, essa análise tem que ser feita, a gente não tem isso pronto à mão aqui para poder fazer essa resposta. Com relação à questão jurídica, né, do plano de carreiras que foi registrado e o que o projeto de lei traz aqui de mudança, né, eu não tenho conforto, até por não ser advogado, eu não tenho conforto para fazer essa garantia, né, do que pode ser feito e o que não pode, mas lembro também que nós estamos num processo de análise do projeto de lei, né, no Legislativo, que vai receber toda essa atenção, né, das comissões que têm, aí sim, a capacidade técnica de fazer essa análise, né, e chegar à melhor conclusão possível, né? Então, aí eu acho que é uma discussão que vai ser feita ao longo da tramitação do projeto na Casa Legislativa. Bom, se me permite aqui responder um grupo de questões aqui de uma vez, nós tivemos, primeiro, tem algumas questões aí que já são perguntas recorrentes na própria BH Trans, né? Já existe um pleito dos funcionários para, né, um plano de demissão voluntária e um plano de aposentadoria incentivada.
já existe a discussão, né, da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Então, ou seja, já são dilemas que serão enfrentados pela empresa de alguma forma, e a ideia é atender esses pleitos dos funcionários por um PDV e um PAI, né, um plano de aposentadoria incentivado. Então, isso já estava, né, entre os pleitos dos funcionários e dentro dos planos de ser organizado pela empresa, independente de um projeto de lei ou coisa assim que o vale. Com relação à melhoria do serviço de mobilidade, eu acho que nós temos aí três questões que vão ajudar bastante no planejamento e na execução de políticas públicas em geral. Né? Primeiro, a reestruturação da parte financeira, como já foi dito, né, com a unificação dos fundos e reorganização dos fundos. A segunda, com relação à reorganização de alguns indicadores de políticas públicas dentro do plano diretor. E a terceira, que é a integração aí do planejamento do uso da terra com a mobilidade, né, com a alteração da vinculação administrativa para a Secretaria de Política Urbana. Então, ou seja, eu acho que nós vamos ter aí vários pontos de melhoria nesses aspectos que levarão inexoravelmente a uma melhoria da qualidade de serviços no longo prazo. É claro que um projeto de lei, qualquer que o seja, não é um emplasto Brás Cubas para resolver todos os problemas de mobilidade. Mas, certamente, esses três elementos que eu coloquei aqui ajudarão na formulação e na execução de políticas públicas aí do setor. Eu vou comentar aqui, se me permite. Maria, se eu puder só fazer uma intervenção. Claro. Eu queria questionar o vereador Wesley, presidente da comissão, se eu posso me ausentar. O prefeito me convocou agora para uma reunião que a gente vai discutir as despesas da saúde, e eu gostaria de saber, já acho que como as perguntas que o senhor apresentou, né, acho que da minha parte aqui de planejamento, do gasto público, ficou claro. Eu não sei se o senhor me permite me ausentar daqui para frente. Tranquilo, secretário. Obrigado, então. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Bruno. É só fazer o comentário sobre a questão da Amélia. Eu quero lembrar que a superintendência ela vai acomodar também funcionários, né, vai receber funcionários, e especialmente aqueles com expertise, né, na política de mobilidade, entre eles arquitetos e engenheiros, naturalmente, não só, mas especialmente, além das diversas oportunidades e demandas, né, que a própria administração pública tem para este tipo de carreira, de profissional. Então, é claro que levamos em consideração a formação, o nível de especialização e também as habilidades específicas de cada um desses grupos para fazer a relocação. Isso será no seu tempo, de forma bastante tranquila, não é o momento agora, né? Vereadora Marcela, se você quiser também aproveitar o momento para fazer as suas perguntas, caso não tenham sido feitas ainda. A Marcela está ainda aí, Marcela? Estou aqui, querido, mas já fiz as minhas... Já fez, fiz as minhas perguntas. Obrigada, viu? Ótimo. O vereador Braulio, né, Braulio? Fica à vontade, Braulio. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que a gente está ainda com um processo longo pela frente, porque o projeto de lei está chegando agora, ele vai passar por comissões, são vários debates. O vereador Gabriel Azevedo já até mencionou também a questão do contexto macro, né? A gente está aí vivenciando neste momento a CPI da Vegatrans, que está em andamento, a questão, sem antecipar nenhum tipo de conclusão, mas a gente sabe que a própria questão dos contratos das empresas de viação de BH, vou até botar entre aspas aqui, né, não para de pé. A gente viu aí diversos indícios de irregularidades. Então, a gente sabe que essa discussão da criação da SUMOB, no momento, ele traz consigo, pelo contexto, uma questão de direcionamento também, toda uma demanda da cidade de
rever essas políticas de mobilidade, de criar alternativas, né? Então, eu tenho certeza que, com a presença dos secretários que estão presentes, a senhora Maria Caldas está aqui, o Alberto também já fez algumas menções interessantes, Diogo Prosdóximo como presidente, a gente sabe que muito vai se discutir, até pela própria questão de o que a gente espera realmente para a nossa cidade. Eu queria fazer uma pergunta que direciona um pouquinho desse debate, dessa discussão, se é justamente dentro da percepção, da criação da nova superintendência, se é possível da gente conseguir planejar essa mobilidade por uma perspectiva de mercado mais concorrencial, ou seja, sem monopólios, sem situações realmente da gente entrar num engessamento, né, dentro dos formatos, obviamente, que a gente verifica hoje, que preze de fato pela qualidade do serviço e que a gente tenha agilidade para adequar gestão e a condução dessa pasta tão importante para a cidade frente às novas tecnologias e às demandas, porque duas coisas a gente viu aí com o contrato atual que Belo Horizonte vivencia. Primeiro, que lá atrás, quando ele foi discutido, a gente ainda não tinha essa quantidade de tecnologias ainda disponíveis. Então, a gente ficou aí no meio do caminho, dentro de uma camisa de forças. E segundo ponto é que é a própria demanda da cidade. A gente vê aí em tantas discussões nos conselhos, nas comissões regionais de transporte e trânsito, CRTT, a população demandando melhoria de linhas, alteração de itinerário, e muitas vezes o que acontece? A própria estrutura não consegue dar vazão a essas demandas porque ela já tinha se comprometido com um formato que a gente vê hoje que ele é totalmente ineficiente. Então, a nova superintendência ela tem que vir aspirando essa percepção de inovação, de trazer realmente a melhoria, né, e de conseguir ser ágil, porque a gente não pode repetir aí os mesmos erros do passado. Então, eu queria, na verdade, era colocar isso em pauta, uma discussão, talvez, não sei se o Alberto falaria primeiro, a secretária Maria Caldas, o próprio Diogo, mas eu acho legal a gente já começar a trazer um pouco dessa visão realmente, porque é um momento de transformação importante que a gente vai vivenciar aqui em BH. Vereador Gaudio, é muito boa a sua consideração, eu fico realmente feliz de ter essa contribuição, mas eu acho que quando a gente está no serviço público, a gente tem que ter primeiro humildade e pé no chão. Nós estamos dando um pequeno passo para tentar melhorar esse que é um problema no Brasil inteiro. Tentar ajudar um pouco essa situação tão sofrida. Então, eu compartilho do seu sonho, mas eu não vou vender essa ilusão aqui agora. Não, Alberto, inclusive, assim, não é nem a gente, acho até legal você falar, né, vender o sonho. De fato, a gente sabe aí a missão que é o Poder Executivo na linha de frente, nós estamos no Legislativo tentando enxergar lá na frente. A gente vai trazer muito debate bacana aqui para essa casa, para a Câmara Municipal, porque realmente é uma aspiração que vai criando linhas e tendências, né, para que o Poder Executivo continue avançando dentro da visão da cidade, que é uma visão conjugada aí de diversos pontos de vista, né? Mas se a gente não está vendendo o peixe, a gente está sonhando por enquanto, né, Alberto? Não, é importante você começar. Você precisa iniciar o processo, e mais do que isso, você precisa do reconhecimento do poder público que existe um problema. Existe um problema de insatisfação geral. A Câmara Municipal tem certeza que concorda com isso. A Prefeitura de Belo Horizonte reconhece que é falha. Isso é fundamental, porque senão, se você ficar no mundo da lua, você nunca vai chegar a nenhum ponto. E a gente reconhece também, inclusive o Sérgio fez uma pergunta muito, muito coerente. Quais os benefícios dessa inovação em sistema de transporte? Qual que é o salto de qualidade na mobilidade urbana? Sim, a gente está criando uma expectativa muito grande na população, porque a população demanda de nós, agentes públicos. A população tem essa expectativa, tem esse sonho. A população tem o direito de sonhar. Estamos informando que, infelizmente, o processo é longo, o processo é lento,
mas ele é preciso de ser iniciado. É preciso essa mudança de postura, é preciso esse alinhamento com a Câmara Municipal e com a sociedade civil. E sim, nós vamos ter um novo contrato para ser discutido em 2028. Porque nós temos que ter um pouco de responsabilidade também, porque explodir esse contrato agora seria realmente muito divertido e a gente poderia oferir ganhos políticos no jornal de amanhã, mas no depois de amanhã o cidadão já ficaria irritado, que não teria transporte nenhum. Então, com esse pé no chão que o Poder Executivo nos obriga a ter, e para mim, entendeu? Assim, eu entrei trabalhando na prefeitura, já no gabinete do prefeito aos 24 anos, foi tipo bater a cabeça na parede, mas infelizmente isso vai demorar. Mas esse processo significa um ponto inicial de mudança de postura e de mudança de relação mesmo, que agora você tem o órgão, Superintendência de Mobilidade, que é também o regulador. Você não precisa mais dessa bizarrice, dessa coisa esquisita, que é o regulador ser outro, porque a empresa não pode regular o negócio. Mas eu sou um pouquinho mais otimista no sentido seguinte. Assim, é que Alberto é muito concreto. E eu acho que ele tem razão no sentido de que a gente precisa regular a expectativa no tempo. No tempo. Isso ninguém vai sentir uma diferença do dia para a noite, nem no ano que vem, porque é uma construção de um novo modelo, né? Mas eu acho que o passo que está sendo dado é um passo muito importante, porque ele rompe com o modelo, né? E rompe com o modelo em cima de uma avaliação crítica, que, como bem disse o Alberto, de que as pessoas não estão satisfeitas com o que está aí. Então, a população não está satisfeita, o executivo não está satisfeito, o legislativo não está satisfeito. Claro que tem boas coisas, claro que tem muitas coisas bem feitas, e é claro que isso precisa melhorar. Muitas outras coisas têm que melhorar muito. Então, eu acho que em cima, quando a gente cria uma nova estrutura, um novo momento, a partir de uma leitura real, né, assim, sem medo do que é que precisa avançar, acho que tem uma energia, assim, a gente que fica na ponta da execução, que opera, tem uma energia de mudança imediata que os efeitos vão sendo sentidos, né? Nós não vamos mudar tudo de uma vez só, mas eu acho que é uma energia que vai contaminando os processos, contaminando as mudanças. Então, eu vejo que essa nova estrutura tem, por natureza, que se adaptar aos tempos contemporâneos, né? Isso já é uma grande modificação. Maria, só para não pedir desculpas pelo meu pessimismo, então... Não foi isso. Levantar uma possibilidade aqui, só porque eu falei da dificuldade da gente lidar com esse contrato de 20 anos, não é impossível também a gente falar, com a parceria da Comissão de Transporte e Sistema Viário, de reformular o contrato. Eu acredito, particularmente, que romper o contrato é uma ideia problemática, explosiva, mas ele pode sim reformulado. Eu cumprimento aí o André Veloso, que eu sei que está nos assistindo, e nós esperamos sim a contribuição dele, dessas pessoas tão dedicadas no movimento, apaixonadas pela mobilidade urbana, para fazer um ajuste. Nós temos a expectativa de um ajuste. Eu acredito que até o setor tem a expectativa de ajuste também, porque apesar de ser um contrato muito grande, ele é um contrato anacrônico, ficou esquisito para todo mundo. Na pandemia ficou uma tragédia, não sei aqui defender se demos a melhor ou a pior solução para isso, mas ele precisa de ser ajustado. E aí sim, com a participação das pessoas, nós vamos pensar num novo contrato daí para frente, nas próximas gestões, isso precisa estar em pauta, com certeza. Mas com a parceria de vocês, a gente pode discutir. Com certeza. A despeito do pessimismo do Alberto. Não, gente. Olha, eu gostaria de dizer que nós estamos sempre enfrentando, Maria Caldas, meus colegas vereadores, a hipótese de não acontecer. Há 5 anos eu tento abrir a CPI. Abriu. Eu tive que ouvir do Célio Bousada que quem falava de caixa preta
desconhecia o que acontecia. E quando a gente abre a CPI, né, Wesley Braulio, o que nós estamos vendo lá é que não é desconhecimento, a mutretagem, ela é real. É real com a participação de funcionários da BH Trans e tal. Então, não dava para abrir, abrimos. Não dava para fazer o quê? Fizemos. E nós estamos discutindo. O Alberto é pontual dizer que isso é um passo. Tem uma fila que existe no Brasil para as pessoas que reclamam. E tem outra fila para as pessoas que resolvem fazer alguma coisa. Todo mundo está na fila da reclamação em Belo Horizonte em relação ao trânsito e à BH Trans. Eu resolvi inaugurar a fila de quem está propondo alguma coisa em conjunto com os colegas vereadores, em conjunto com membros do Executivo. Vai ser brilhante? Amanhã nós vamos ter carros, plataformas voadoras energéticas em Belo Horizonte, com VLT, sem burocracia, com o asfalto sendo substituído por plantas verdes e verdejantes na nossa cidade, Maria Caldas. Tomara. Mas o que eu sei é o seguinte, nada vai acontecer se a gente não der o primeiro passo, o primeiro ponto nessa questão. E eu acho, como já ficou claro, que parte do problema é o corporativismo da BH Trans, é a imobilidade da BH Trans e a pouca simpatia daquele lugar por mudanças, por reestruturação, um discurso vazio e mentiroso de que se botar a gente da carreira resolve. Célio Bousada manda lembranças, né? Ele é a grande exemplificação, que não basta só isso, né? Nós temos que mudar completamente a lógica. Então, eu entendo o sexismo, ele é fundamental em administração pública, porque a gente não faz nada só na base do sonho, mas nós, com esse projeto de lei, estamos dando um dos passos. Em relação ao contrato, o Alberto sabe muito bem, na semana que vem, já na segunda-feira, Maria Caldas, nós vamos ter o decreto do prefeito com a criação de um comitê que cria um comitê de repactuação do contrato e reformulação da tarifa, para vereadores sentarem, pessoas da sociedade estarem juntos. Já conversei até com o André Veloso para a participação dele, com empresários, com o Poder Executivo, porque não dá mais. Prefeitura não está feliz, empresário não está feliz, cidadão não está feliz, Câmara não está feliz. Horas, ontem recebendo um dos sindicalistas na BH Trans, eu ouço o quê? O que você acha da CPI? Da CPI, né? O camarada Emanuel é péssimo de acordo com ele. Né? De acordo com o camarada Emanuel, que tem um mestrado na União Soviética, tem uma capacidade boa para perceber o que é tragédia, a BH Trans é uma tragédia. É ruim, é péssima de acordo com ele. Não tem boa manutenção. O presidente atual, Diogo Prosdóxime, inaugurou a CPI respondendo uma pergunta direta minha, e eu gostei disso. O serviço que a BH Trans oferece é bom? Não. Então, assim, a gente já tem claro que não é bom, estamos começando a punir os responsáveis e partimos para a resolução. Parte dessa resolução é a comissão de repactuação do contrato com as empresas, né, e da tarifa, e parte é, sim, a criação da Superintendência de Mobilidade, e acho que essa audiência pública aqui hoje deixou claro um conjunto de argumentos muito favoráveis à criação da superintendência. Hoje está participando, portanto, um quarteto de membros do Poder Executivo, que todos eles peça-chave nesse processo. Alberto Lage, chefe de gabinete do prefeito Alexandre Calil, Maria Caldas, secretária municipal de política urbana, já é a maior pasta da cidade, e com a superintendência de mobilidade vai ter um papel ainda mais importante, né? Estamos ainda com o próprio Diogo, que é o presidente da BH Trans, e que eu espero seja o superintendente de mobilidade, né? Vou batalhar como vereador para isso. E também a participação do Bruno, representando o Alder Reis, porque a gente sabe que isso lida com direitos trabalhistas, com o corpo de funcionários, todo o meu respeito aos direitos adquiridos, ao bom serviço que vários deles prestam, mas eu vou repetir, não é a cidade que presta serviço à BH Trans, é a BH Trans que presta serviço à cidade. A todos aqueles que estão se manifestando na porta da Câmara Municipal agora, ó, meu beijo, meu abraço, meu reconhecimento para vocês aí. Tudo certo, para padrão da democracia, já deixaram o nome na portaria. Vai ser com muito prazer que vocês não quiseram ser recebidos, vão participar de uma audiência pública nesse mesmo formato aqui. Vamos selecionar aqueles que vão participar e vocês vão ter direito à argumentação. Agora, em relação aos xingos que estão sendo feitos a mim na porta da Câmara, eu gostaria que vocês me xingassem um pouco mais, tá? Pouco, sabe? Eu gostaria que fosse mais gente da BH Trans me xingando, se possível, coloquem faixas. Não gostamos do Gabriel, odiamos o Gabriel. Gabriel está querendo acabar com a BH Trans. O Gabriel quer acabar com a BH Trans. Repitam isso o tempo inteiro, na cidade toda, porque eu realmente vou ficar muito agradecido.
Vereador Wesley, mais alguma coisa nessa audiência? Gabriel, eu quero fazer só uma ressalva aqui, para que eu não consegui acabar o raciocínio, ainda com a questão do vereador Braulio, é que a gente, quando pensa em BH Trans, pensa ônibus. Né? E uma coisa é existir um contrato de ônibus, que existir uma deficiência no serviço, na prestação de serviço. A BH Trans é mais do que isso, a mobilidade é mais do que isso. E as dificuldades decorrentes do serviço de ônibus, a quantidade de demanda que tem, toda essa problemática, ela é decorrência da forma que nós estamos organizados no território. Então, quando a gente vincula isso ao planejamento, né, e a um plano que pretende fomentar essas novas centralidades, diminuir a necessidade de deslocamento, fazer investimento público nas áreas para que a gente tenha a famosa, que no nosso plano chama unidade de vizinhança, e a prefeita de Paris foi muito mais esperta, chamou de cidade de 15 minutos, né? Eu tive essa infelicidade de chamar de unidade de vizinhança qualificada, ninguém o nome soviético, o nome soviético foi muito ruim, o parisiense foi muito mais charmoso, direto e claro. As necessidades de deslocamento das pessoas tenderão a diminuir. Né? A gente trabalha no planejamento para que todo mundo possa andar a pé, sair de casa, consumir, trabalhar, acessar serviços próximos às suas regiões, nessas novas centralidades. Então, essas lógicas, elas têm que caminhar juntas. E aí o problema de ônibus vai ficando cada vez mais secundário. Claro que ele sempre vai ser importante, claro, evidente que ele sempre tem que ser muito melhorado, mas a gente não pode pensar só nisso, porque o bom serviço, o melhor serviço que a gente pode prestar de transporte é você não precisar dele, né? Você poder se deslocar só quando não tem jeito, quando realmente é um tipo de atividade que é municipal, ela não é do seu cotidiano, ou ali de acesso que você vai uma vez por mês, aquela que você realmente tem que... O resto você tem que andar a pé, conseguir se deslocar de bicicleta, de qualquer maneira, numa rua bem organizada, calçada bem trabalhada para o pedestre. Então, tudo isso é mobilidade, né? E tudo isso associado junto. E por isso que eu sou mais animada que o... No quesito ônibus, eu tenho que concordar com ele. Nós vamos demorar um pouco. Tem contrato, tem regra, né? Tem um Estado de direito aí organizado que a gente precisa lidar com ele. O Alberto se esquece que esta boa capital, está aqui na nossa bandeira, para lembrá-lo, foi construída de 17 de dezembro de 1893 a 2 de dezembro de 1897. Em 4 anos, a gente botou de pé a capital. A Pampulha, de 40 a 43, ela estava de pé. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas... elas têm que começar, né? Tem que começar. Você cita a prefeita de Paris, a Hidalgo, com a cidade de 15 minutos. Paris, aliás, que com o seu traçado do Barão de Haussmann, inspirou a nossa Belo Horizonte com os nossos bulevares aqui. E eu acho que a gente, com o desenvolvimento urbano, tem muito, muito mesmo a corrigir um erro do passado, que foi o descolamento de planejamento urbano com mobilidade, né? A cidade, infelizmente, por causa daquela ditadura horrível que o Brasil viveu, Maria Caldas, fez com que a democracia municipal perdesse muito. Fechamento de prefeituras, de câmaras. Então, até a década de 50, o crescimento de Belo Horizonte, o planejamento urbano, era ligado à criação de linhas de bondes, à mobilidade, a vias, a um planejamento altamente qualificado para os padrões da época. A ditadura destruiu isso. A ditadura cobriu o Rio, a ditadura jogou pobre em ônibus diesel, a ditadura espalhou a pobreza para as bordas da cidade, a ditadura não pensou no ambiente democrático e inteligente. Eu acho que o que nós estamos fazendo agora é corrigir um erro do passado, ainda da década de 90, que estava aí mal inspirada com o cenário internacional, e voltar a colocar as coisas no rumo certo. Com muito otimismo, porque o que o Alberto tem de ceticismo, eu tenho de otimismo e o Alberto é realista, e nós somos otimistas. É papel dele, Maria Caldas, é papel dele. Ele não é pessimista, não, ele é realista. Ele vai participar com a gente da repactuação do contrato e da passagem. Vereador Wesley, acho que a gente chega ao fim, né? Gabriel, eu vou só citar aqui o nome
né, de mais 5 pessoas que fizeram perguntas aqui, mas elas já foram até contempladas, né, que são perguntas similares mesmo, que foi o Gilvan, Madalena Marçal, a Juliana de Oliveira Silva, o Felipe Carneiro Fonseca, Alcione Vilela Barbosa e o Alex Alves, que as perguntas deles já foram, né, são similares a que já foram feitas aqui, quero só citá-los aqui como participantes dessa audiência pública aí. Boa. Então tá. Nós vamos dar prosseguimento. Ô Maria Caldas, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você, como supersecretária, é muito ocupado, então valeu mesmo por estar presente. Albertinho, valeu pela sua genialidade, pela sua idiosincrasia nesta comissão e pelo seu senso de realismo da administração pública. Bruno, muito obrigado também pela sua participação. E Diogo Prosdósmi, muito obrigado por ser um presidente que está tentando servir a cidade e não ao corporativismo da BH Trans. Braulio, Gilson, os demais presentes, Wesley, meu caro presidente dessa comissão, vamos sentar logo na segunda-feira, para além das pessoas que estavam na porta da Câmara hoje, merecem nosso respeito, merecem ser recebidas. Eu acho que a gente tem especialistas a receber, o próprio André Veloso pode nos passar uma lista. Temos aquele cidadão do caos planejado, que eu quero muito, o Antônio Ling, para falar, e outros especialistas de assuntos de mobilidade no Brasil. O Rafael, que participou também com a gente na comissão e na CPI. Acho que é legal todo mundo que queira falar, fale. Enquanto isso, o projeto está tramitando. Certamente nós vamos conseguir elaborar em conjunto emendas. E Wesley, parte desse mérito considerável é teu. Muito obrigado pelo que você está fazendo pela cidade. Você é um cara que tem somado muito, sempre somou à prefeitura e continua agora no seu papel, somando muito também, porque eu sei que Belo Horizonte está acima de qualquer questão política ou ideológica. Muito obrigado, viu, meu amigo, pela sua oportunidade. A gente volta a se reunir aqui na sua comissão. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez, nobre vereador, a todos que participaram dessa audiência pública. Com certeza teremos aí outros, né? Como já foi dito, ainda tem muitas questões a serem esclarecidas, mas por hoje é só e nós vamos encerrar às 15h30. Eu declaro encerrada essa reunião. Um abraço a todos e muito obrigado. Valeu, Gilson. Valeu. Boa tarde a todos, um abraço então. Boa tarde.